Buenas hermanos, estamos na nossa live 2 de uma preparação, de um esquenta, né? Para a semana que vem, que nós temos aí 4 encontros, mesmo que é o webinário, né? O Fundamentos do Yoga no Real. Né? Então é uma sequência aí de 5 lives introdutórias, né? Meio que para preparar o terreno, para não chegar tão cru ao webinário da semana que vem. Então, quero agradecer vocês que estão aqui assistindo, estão interessados em assistir. Eu sei que não é um não são encontros, né, muito tradicionais, né? A gente foge um pouco do que geralmente você vai encontrar sobre assunto do yoga, mas tenho certeza que vocês estão aqui justamente por isso, né? Senão estariam, sei lá, não vou citar nome, né, em encontros falando sobre Bhagavad Gita, Yoga Sutra, alguma coisa te ensinando educativo de como ficar de cabeça para baixo, alguma coisa desse sentido. Então, lembre que a gente está aqui numa jornada, né? Nós estamos numa jornada. Eu tenho um propósito aqui, né? Não tenho um propósito de dar início a uma desformação yogica em você. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho um propósito muito bem claro aqui que eu já vou revelando no nosso segundo encontro, que eu quero desformar você. Quero desformar você de um yoga tido como absoluto, único. Eu não estou batendo no yoga, eu não sou contra tradições, não sou contra linhagens, mas quando eles se colocam como absolutos, perfeitos em si mesmos, inabaláveis, orbitando em torno de um mestre, de um livro e de uma tradição que é perfeita em si mesma, me soa um alarme de pequeno fascista, né? Aquele que então sabe o que é o certo, enxerga em você o errado e vai buscar te endireitar com uma régua moral, né? Que ele carrega nas costas, vigiando e punindo você. E vigiar e punir é Foucault elegantérrimo, né? Vindo da França com uma sunga de crochê, pulando com os dois pés no seu peito para te dizer o quanto você está feliz numa servidão voluntária. Então, essa desformação é para você pelo menos atentar-se à venda, que talvez alguns de vocês estejam nisso aí, tá tudo certo. Mas, né, o negócio é você não ser cínico, agora você já se ligou. De que vende liberdade, promete plenitude, calmarias, a paz interior, o desapego, né? Mas que, na bem da verdade, sempre inconstante essa verdade vendida, vem desprezando corpos e distraindo mentes consigo mesmo, seja a sua, seja dos seus alunos, se por acaso você já é um professor. E quando eu falo desprezando corpos, é porque, e esse é um conceito importante aqui, tá? Vem de Spinoza. A tua mente, provavelmente o que muitos no senso comum entendam como verdadeiro eu, ou seja lá qual nome você queira dar, a gente vai introduzir Purusha hoje aqui, é uma ideia do corpo. Dá uma seguradinha, dá uma respiradinha, que isso aí é aquele soco na boca do estômago. A sua mente é uma ideia do corpo. Claro que do encontro de ontem a gente já ultrapassou, né, o transpassou a ideia que corpo não é conjunto de neurônios, né, com células, é o que você aprendeu numa aula de anatomia. O corpo aqui é um corpo não organizado, né? É o que Deleuze e Guattari vão chamar de corpo sem órgãos. Órgãos é um trocadilho, né? A brincadeira de não tem rim, não tem fígado, que são sistemas, né? É um corpo não organizado, um corpo que não se deixa organizar, um corpo puro tesão, pura libido, pura potência, ou pulsão, como diria tio Freud. Há algo em André e Nara que pulsa pedindo vida, mas que é recalcado por uma barreira de leis sociais que nós nos autoimpomos. Ah, Beto, então vamos acabar com todas as leis? Não, porque você só vai se tornar um esquizofrênico de hospital, né? Não é tão fácil assim. Não é tão simples como talvez o William Reich no final deu uma despirocada. Começou bem, mas deu uma despirocada no final. Então vamos libertar todos os corpos. Não, não. Não é que não dê. Tá. Mas aí você entenda, você demorou, pelos rostinhos não tem gente tão velha assim, mas demorou 5, 15 anos aqui para segurar uma onda que você não quer. E aí você faz um curso no final de semana, um workshop, né? Aí você cai, o cara te segura, levanta, todo mundo se abraça nu, uiva à noite com a lua cheia, abraça a árvore.
Dá certo. Só que no domingo ele te dá um diploma, aperta a mão e fala, foda-se. Né? Então você demorou 10, 15 anos para segurar uma onda que você não quer entrar em contato, e em 3 dias, 4 dias, eu libero isso. E aí tu vai fazer o que com isso? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu pagode dos anos 80. Você briga tanto por buscar liberdade, mas se eu disser para você, pronto, ó, inseri em você símbolos sagrados, a chama violeta de Saint-Germain, e pronto, você está livre. E agora? Você entende que se você parar para pensar 30 segundos, você não sabe o que fazer? Porque toda a sua busca é da liberdade, mas você não parou para pensar o que fazer com ela? Entenda que eu estou me repetindo do encontro de ontem. Você está inserido numa dívida infinita. Você busca calmaria, você busca paz interior, você busca verdadeiro ser, te prometem plenitude, te vendem liberdade, mas nunca te explicam o que fazer depois disso alcançado. E você alcança isso tudo em 90 minutos de uma prática de yoga bem conduzida. Dá uma respiradinha. É, não tá longe, tá ligado? Isso é tudo que você quer, não tá longe. Só que não dura, né? Não dura, né? Porque o yoga, tô avançando, hein, tio? Eu vou falar hoje de Samadhi. O yoga, ele arrefece, diminui, arrebaixa, torna poroso, sei lá qual a metáfora que você queira fazer para isso, toda uma barreira de recalque. Ele consegue. Assim como o sonho, assim como a associação livre, assim como os shifts, as pequenas brincadeirinhas, a hipnose, uma talagada num copão de açaí, de ayahuasca. É, arrefece, diminui. Mas não dura, né, tio? Certo, tio? Não fica para sempre, né? Eu entro em contato, então, com tudo que eu quero numa aula bem conduzida de yoga, Beto? Sim, sim. Aula de yoga, né? Não aula de pilates, né? A aula de yoga pressupõe meditar, certo? E qual a técnica que utiliza? I don't care. Então, em toda a prática bem conduzida de yoga, eu entro em contato com isso tudo que me vendem. Porra, claro, funciona, tá ligado? Funciona. Não precisa ter uma estética necessariamente indiana. Funciona. Só que yogas, yogares e yogamentos absolutamente focados, ademais, em lhe fazer abandonar tudo que você está sendo para alcançar um delirante não eu permanente ou um purusha ideal, te conduz a uma desilusão. Porque se todo o yoga visasse o que te prometem, que é o fim permanente das ilusões, é que te apine antipsicótico. Mas certeza, você está em depressão. Alguém em depressão, e não estou romantizando isso, e estou exagerando, né? Há várias gradações disso. É alguém que não encontrou. Vem que eu estou avançando, estou amarrando de ontem com hoje, gente. Não se perde. Todos os seus maias. Ele perdeu todos os ordenadores de realidade, todas as filosofias, religiões, ciências criadas, feitiços, não fazem mais o menor sentido para ele. Ele não tem mais um Maia para viver, para chamar de seu. E o que ele faz? Ele pensa em abreviar a própria existência, porque a vida não tem mais sentido. Dá uma seguradinha. Então, se você medita e yoga para acabar com essas ilusões, entende para onde você vai. E se você parar um pouquinho e dar uma olhadinha por cima da manada, você vai perceber que tem dado certo isso, né? Então você pratica yoga para buscar liberdade, mas no fim é só vai tirar suas ilusões. Quando você não tem mais ilusão, o que acontece, Tatiana? Surge alguém que tem um Maia perfeito e absoluto. Pegou o rolê, tiozão? Aí você se converte numa seita. Tá aí o documentário do Osho. Não tô nem discutindo o método Osho, tá ligado? Mas ele produziu uma seita. Não vou nem passar pano e não vou nem assim, né? Swastika, do De Rose, a galera fanática pelo Iyengar Yoga. Eu adoro Ashtanga, mas tem a galera que é fanática pelo Ashtanga. Gente que defende Patanjali até a morte. Você tá entendendo, né?
Eu estou introduzindo vocês devagar nas metafísicas canibais, tá ligado? Que fazem parte da nossa própria episteme como latino-americano. Então, o yoga, portanto, não é um arrefecimento de nossa ignorância. O yoga, portanto, é um arrefecimento de nossa ignorância, não de nossos maias. Eu diminuindo meu avidya, a minha ignorância, vivecas surgirão, pequenos discernimentos, sacações, para que aí então eu possa recontar a minha própria história. Olha que bonito isso. Tatiana sofre por um maia mal resolvido, tá ligado? Ela faz práticas, um processo yógico, arrefece esse maia, entra em contato e vai costurando, alinhando, reescrevendo, brinca com as metáforas, a sua própria história. Ah, Beto, tá confuso. Não tá confuso. Em menos de um ano no curso de formação de yoga, te convenceram que você tem 7 rodas de energia ao longo da coluna, que sobe uma serpente enrolada na sua coluna, no seu quadril, ascendendo, abrindo isso até o topo da cabeça e você se ilumina. Se eu pedir para você descrever o chakra coronário ou o anahata do coração, tu tem até um mantra. Você sabe a cor da pétala, a divindade do chakra. Esse é um Maia. E é lindo, entendeu? É lindo. É um Maia. É uma ilusão que você abraçou para conseguir suportar o peso da realidade, que dói. Ah, então qual que é a saída? Então, não tem saída, né, tio? É você entrar em contato com o que sofre, aí você tem o yoga como aliado, tô avançando, hein? Não como caminho, como aliado para reescrever sua própria história. Ah, mas qual que é a história que eu vou reescrever? Você tá entendendo? Se você faz essa pergunta, perceba, alguém vai chegar para responder para você. Então, se você pergunta, ai, quem eu sou? Qual é o meu verdadeiro ser? Que caminho eu devo seguir? Gente, vai aparecer alguém que vai te explicar. E quando explica com uma certa autoridade, e para você brasileiro, quanto mais longe do Brasil for, tem mais credibilidade para você, porque você tem esse síndrome de vira-lata, né? Você acha que você é mestiço e precisa de alguém puro para te purificar? Tô amarrando, hein, tio? Tô vindo de ontem para hoje, hein? Então, você não aceita um yogi. Eu vou até fazer a pergunta. Você conhece algum yogi indiano sem casta? Você tá entendendo? Você só conhece Brahman e da casta dos guerreiros. Ah, um yogi da casta, sei lá, que cata cocô de vaca sagrada na rua da Índia. Você não conhece. Não estou desprezando a cultura sua asiática nem indiana. Eu só estou dizendo para você que você está desprezando a sua. E não dá, né? Não dá para se desfazer dos maias que nos tecem a realidade. Tanto que a busca dos yogis no Brasil, em geral, para alguma coisa que está em Varanasi, Rishikesh, nas montanhas do Himalaia, é um sintoma. Ele busca o verdadeiro eu, contanto que não seja o verdadeiro eu, né? É meio lógico, não precisa nem fazer filosofia para entender isso, né? Eu estou em busca do meu verdadeiro eu. Tá. Ele está onde? Ah, está na Lua, né? Ele está em Júpiter, com ascendente em Capricórnio. Não, né, tio? Só está aqui, né? Porque mesmo o horóscopo, né, mesmo a astrologia, ele traça um mapa do céu da onde? Da onde você queria ter nascido? Não, né? Não, claro que não. Então pode parecer um pouco complicado, às vezes esquisito, até estrangeiro demais, exótico, o que eu venho falando, mas o que eu estou resgatando aqui são os yogares do capítulo 3 do Patanjali, que você preza tanto. É no capítulo 3 que ele ensina a renegar todas as encantarias, os siddhis do yoga. Lembra que o Sutra 1, do capítulo 1 do Patanjali, Palavras da Salvação, ele diz, eu não estou inventando o yoga. Ele diz, a partir de agora eu vou expor o que é o yoga. Ele vai expor que yoga? O yoga que já existia. Mas ele vai expor a partir de qual visão, de qual perspectiva, de qual ótica. É, só tem a dele, né? Você entendeu? Só tem a dele. Eu sou um latino-americano e eu vou explicar o que é a economia dos Estados Unidos. Vai ter que passar pela minha ótica, certo? Ah, tô perdido nisso. Eduardo Galeano, tá? Às vezes aberto na América Latina. Tem que ser tipo a Bíblia de você.
E por que que Patanjali renega esses yogis siddhizeiros, né? Esses yogis dos encantos, das encantarias, os feiticeiros? Porque ele é um brahmane, né, tio? Porque ele é um padre. Tu já viu o padre dizendo que a benzedeira da rua tá certinha? Claro que não, né? Ela faz uma miscelânea com cultura afro em diáspora, com a católica e a pagelança junto. Talvez só aí, só até aqui, né? Pensar num yoga feiticeiro, xamânico, da pagelança, do terreiro, da macumba, né? Porque se você pegar um dos sutras do capítulo 3, Patanjali explica que um dos siddhis é como evocar um siddhanta. Siddhanta é um yogi desencarnado, certo? É um orixá. Vai ler o capítulo 3 de Patanjali, que você preza tanto. Tem um dos siddhis que ele pede para você fazer nos cemitérios, ou seja, nos locais de cremação, e nas encruza, ele vai chamar de locais de peregrinação. Local que passa muita gente é o quê? Na encruza, né, tio? Então, Patanjali explica como você evocar um siddhanta, um yogi já realizado que não está mais entre nós, é um não humano. E isso deve ser feito com práticas de yoga no crematório, ele não vai explicar qual que são, e nas encruzas. Para quê? Para você evocar um yogi realizado que não vive mais entre nós. Ele está explicando como você evoca um encantado para te ajudar a ascender dentro da sua prática de yoga. Eu estou resgatando essa galera. Mircea Eliade, talvez você tenha um livrinho dele aí, um capinha branca, que é a tese de doutorado dele, Yoga, Imortalidade e Liberdade. No último capítulo, acho que é no capítulo 8 desse livrinho, da editora Palas Atena, ele vai abrir um capítulo chamado Yogas Aborígenes, né? São yogas originários. Ele vai chamar de yogas selvagens, né? Yogas, então, menores cognitivamente. Outro nome que Mircea Eliade dá para esses yogas, que Patanjali descreve no capítulo 13, que é rebaixado a uma categoria meio de eróticos. Sabe por quê? Porque eles trabalham o corpo. Tá aí talvez não o Tantra, mas indicativos aonde o Tantra vai beber. São yogas, então, André, sem linhagem. Não são contra a linhagem ou anti-linhagem, mas são yogis sem linhagem. Porque eles são antes da linhagem, tá ligado? São yogis da comunidade. Então a gente pode pensar a partir de agora, para a gente avançar no nosso encontro de hoje, que nós fomos formados a pensar yoga a partir dos yogis com linhagem. Tanto que você se sente menor quando alguém pergunta qual é o teu yoga. Você fala, tá, mistura, né? Eu misturo as coisas aí. Eu gosto daquela coisa de ter os próprios do Iyengar, mas eu curto Vinyasa, tá ligado? Mas no final eu não dispenso um Shavasana de meia hora. Qual que é a tua linhagem, tio? É brasileira, né? A tua linhagem é brasileira, é mestiça. Você é um caramelo. Se você tá aqui me assistindo, ainda mais ao vivo, tio, que ninguém da tradição cola para me ouvir. Eles fazem o sinal da cruz. Você é caramelo. É simples assim. Então, seguimos hoje nos perguntamos como experimentar, perceber e assim, tô avançando, hein, tio, nomear o que conversamos ontem. Ah, me perdi aí que você falou, Beto. É fácil. Nós estamos falando hoje de Samadhi, né? A experiência do yoga. É o capítulo 1 do Patanjali, né? Que Patanjali é um coaching essencial, né? O capítulo 1 explica o que é a experiência do yoga, te encanta nela. Capítulo 2 é o sadhana, ele explica como você chegar no capítulo 1. Capítulo 3 é tudo que você deve. Você sabe que existe, mas não deve fazer. E o capítulo 4 é a liberdade. Dizem ter escrito uns 400 anos depois do capítulo 1, 2, 3. Porque ele escreve esse capítulo, na verdade, não é ele, né? Patanjali é uma escola, é uma tradição de origem védica ou hindu, se você preferir, que percebe o crescimento do budismo
que está concorrendo com o hinduísmo ou a cultura védica. E aí Patanjali escreve um capítulo para responder às críticas que os budistas faziam ao capítulo 1, 2, 3 dele. Não, mas budista é yogi? Já falamos ontem, né? A tradição dos natas, que escreve o Hatha Pradip Geranda, que dá origem às posturas que mais a gente faz hoje, são dois budistas, né? Tântricos, Matsyendra e Goraksha, que aprendem como o yoga na mítica de Shiva, direto. E para você ver como a tradição é patrilinear, o mito diz que Shiva está explicando para sua consorte, com a sua esposa, à beira de um rio, o que é o yoga, e ela adormece. Ela se entedia. E aí um peixe ouve, se interessa. E aí Shiva o transforma de peixe em humano. Olha aí o devir animal! Para quem está acompanhando o nosso, que eu estou falando para você, Eduardo Verde de Castro, o pensamento selvagem, o antropólogo Levi-Strauss, tá pegando um rolê que vai ficar melhor a semana que vem. Ah, eu transformo o meu corpo com o yoga. Vai guardando isso aí devagarzinho, que é para entrar por osmose. Você tem plena certeza que o yoga é para transformar a sua mente. E eu já de cara já bati uma bola falando, a sua mente é uma ideia do corpo. Então, tudo que eu penso sobre mim mesmo, Beto, é uma ideia do meu corpo encontrando outros corpos. Porra. E eu falei isso ontem, né? Você acha mais fácil acreditar que você é um não corpo, né? Uma alma, um fantasma, do que o corpo, a única coisa que você vê e sente. Então, uma coisa são sensações, Mitch, e outra coisa são as percepções. Sensação é um fluxo, é uma pulsão, é uma energia, é orgone, é prana, sei lá o nome que você queira dar, libido, que atravessa você de outros corpos, sensações luminosas, sensações auditivas, sensações da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Elas adentram você e emanam de você. Você afeta e é afetado por outros corpos, ainda não significadas. Dá uma respiradinha. Quando você nomeia um certo fluxo sensorial que lhe atravessa ou que emana de você, você então percebe. A percepção, então, Tatiana, é o que eu nomeio de algumas sensações, das infinitas que me atravessam. Isso é Merleau-Ponty, né, tio? Fenomenologia da percepção. Eu tô me esmerando para deixar isso fácil. É uma talagada desse tamanho. Então, o meu corpo, Beto, iogando, ele se abre mais a um maior fluxo sensorial. Uhum. Mas a meditação é justamente eu me afastar, né, Beto? Para eu não nomear o que acontece. Uhum. Então, o que acontece no corpo de Mititati quando ela voluntariamente se esforça, tapas, estou descrevendo a meditação, estou descrevendo yoga, em não nomear tudo que atravessa dela? Samadhi. Samadhi é uma experiência. Na verdade, Samadhi é um conceito, né? É um conjunto de letrinhas, né? É um conceito que tenta representar Miti se afastando de todos os nomes que ela já pré-concebeu ou se esmera para tentar perceber do que passa antes despercebido. Dá uma respiradinha. Eu falei que não ia ser fácil, não. Não tem nenhum encontro fácil aqui, não. Tá? Achou que ia ficar explicando Samadhi? Tá complicado. Porra, então, Beto, peraí. Existe um mundo infinito que me atravessa e que eu não tenho a minha. Aham. Há corpos humanos e não humanos que te atravessam. Vou dar um exemplo fácil para te trazer para a Terra de novo. A tua mitocôndria. Isso aí é oitava série, hein? Essa unidade respiratória, né? Que produz energia em nosso corpo, mitocôndria. Lembra? Célula, mitocôndria, retículo endoplasmático. A mitocôndria ela é toda revestida, Mitch, de cobre. Para quê? Para não explodir, porque tem tanta energia ali dentro. Então você não é constituído só de elementos orgânicos, mas também de elementos inorgânicos. Olha aí, química inorgânica, lembra?
Então há corpos que me atravessam, e se corpos me atravessam, eles me afetam? Se eles me afetam, eles me movem? Eles me fazem sentir? Mas que eu não consigo nomear. Se você não consegue nomear, passe então despercebido a consciência. Mas ainda assim, Tatiane, te movimenta. Dá uma respiradinha no que eu acabei de falar. Tem bastante informação aqui. O que se passa em mim, e só pode ser no corpo, né? Não tem outro lugar para passar. Quando deixo de ser esse eu consciente. Lembra? Definição de yoga ou meditação? Chitta Vritti Nirodha. Chitta é consciência, Vritti é um turbilhão, cessar, Nirodha. Então, yoga é quando eu voluntariamente diminuo essa minha impulsão em nomear as sensações. Nós falamos ontem que nós aprendemos com o yoga é aquele que aprende a mediar o mundo e parar de ser imediato ao mundo. Quando eu sou imediato ao mundo, uma sensação bate em mim, eu nomeio, eu dou qual é o nome. E qual eu que eu não consigo dar nome? Não existe. Vai devagarzinho, tio. E o que é Tita, Beto? Se yoga é Chitta Vritti Nirodha. Vritti é turbilhão. Nirodha é cessação. O que é Chitta? Chitta é consciência. Consciência no yoga é formado pelo seu eu. Esse eu, que se eu perguntar para o André qual é o nome dele, ele vai falar o nome dele, onde ele trabalha, enfim. É o eu consciente, é a lógica que você tem que organizar, né? As sensações. E a mente propriamente dita, o Budi. Então, peraí, Beto. Quando eu yogo, quando eu medito, eu diminuo voluntariamente Tita. Tita é o eu, a lógica e a minha mente. Então, quando eu estou em yoga, né, eu tenho o meu eu, minha consciência diminuída, a minha lógica e a minha mente, que são as minhas memórias e tudo que eu já nomeei. Agora, volta para a pergunta do nosso encontro de hoje. O que é o Samadhi? Samadhi é quando o seu eu, a sua lógica e tudo que você nomeou da sua vida até agora diminui. Porra, Beto, Tatiana me pergunta. Então o que sobra? O que sobra é o seu inconsciente, Tatiana. Pegou? Então o yoga é um encontro com o meu inconsciente? Na verdade, a colocação mais certa aqui é você diminuir a sua barreira para o inconsciente adentrar a sua consciência. Ninguém entra na inconsciência, né? E mais. O seu eu formado, André, é uma dobra, é uma linha de fuga do seu inconsciente. Então nós nascemos sem eu, Beto. Ele vai se formando no encontro com outros corpos. Estou me repetindo. Quando o Mitch nasceu, era ela e o mundo. Você estava imerso no mundo. Tanto o corpo da mamãe, de Mitch, era o seu próprio corpo. Você não tinha essa diferenciação. Mitch estava despedaçada. Você chorava e via um seio. Até que você começou a chorar, Mitch, e o seio não veio para te alimentar. Te criou uma frustração. Isso é o Winnicott, hein, tio? Criando uma frustração, você então vai chorar de um outro jeito, né, Mitch? Ou seja, como assim não veio o meu corpo quando eu pedi? E aí, para quem já tem filho, sabe. Tem o choro da manha, o choro do xixi, o choro do cocô, o, cheiro o choro da fome, do sono. Caralho, André. Tiveram que te ensinar a dormir. Você tinha um incômodo, um desconforto, mas você não sabia que era sono. Tá percebendo isso, né? Você era todo inconsciente de si mesmo. Pegou, não? O eu consciente de Tatiana, meu, de André e de Mitch, foi sendo costurado no encontro com outros corpos. Para talvez primeiro papai e mamãe, titia, depois o hospital, a empresa, a escola. Então, Inara é um conjunto muito louco de encontros que ela teceu. Aham. Chegou até aqui, você me deixa feliz. Pô, Beto, mas eu sou o caos. Puta que pariu, você é o caos. Todos nós somos. Porque como é insuportável viver no caos,
Tô amarrando, hein? O que Tatiana faz, eu faço, o André, Inara e Mitch fazem, a gente organiza esse caos, né? Do jeito que dá. E reprime lá para baixo da consciência tudo que não é permitido sentir. Mas se passar, talvez você sinta vergonha, culpa, medo, ódio, ansiedade. Pegou? Na bem da verdade, a gente pode pensar que Tita, esse eu consciente, essa dobra, essa linha de fuga do que antes era um André inconsciente, imerso no mundo, é também André. Então não sou eu e o meu inconsciente, tá ligado? Hã? Só que há uma identidade dentro do inconsciente. O yoga chama isso de purusha. Os canais chamam isso aí de id. Há uma pulsão. Não é que há um André lá dentro, um Beto lá dentro. Você é isso. Só que uma parte é consciente e a outra parte não é. Aquela clássica imagem do iceberg, blá 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 blá. E Purusha, que na descrição do próprio Patanjali é um espelho, ou um lago com águas calmas, límpida, que você consegue ver o fundo. O que que é um espelho? Não é o da Alice, né? O da Patanjali, não tem nada atrás. O espelho reflete. Reflete o quê? Puta que pariu, o encontro do seu corpo com outros corpos. Então, Purusha, o id, pulsa incessantemente buscando meios de se expressar. Agora vai ficar complicado, hein? Vou avançar, hein? Só que quando o id inariano de Inara tenta encontrar expressão no consciente, mas moralmente isso é reprovável, porque o inconsciente, ele é amoral. Ele é recalcado pela tua consciência, tá ligado? Tudo faz sem você se ligar nisso. Passa então, Tatiana, despercebido. Ufa, tô casando o rolê, hein? Achei que nem ia dar, mas tô feliz, tô chegando lá. Mas a pulsão tem que passar de qualquer jeito, porque se aumentar esse recalque, tu explode, né? O que que é explode? A linguagem do senso comum é você quebra, né? Psiquicamente. Pegou, não? E o que passa, Beto? Bom, passa a pulsão, passa o sentimento, passa a emoção, descolar da ideia original que foi proibida, porque é amoral, porque te traz culpa, sei lá. Roberto, peraí, então é uma usina de coisa acontecendo? Para sentar ou andar, sei lá, o que você quiser da sua técnica meditativa por 5 minutos. Já fizeram isso, certo? Qualquer prática meditativa, qualquer técnica meditativa vai tentar dar vazão para o inconsciente que pulsa. E ele é amoral. Não há uma Tatiana do bem esperando para ser revelada, hein? Aula de ontem. O contrário, é uma Tatiana imoral, tá ligado? Depende de onde você tá, né? A lei não foi inserida no ID. Aí a lei, as leis sociais não foram inseridas no inconsciente. Ele pulsa de forma libidinal. Mas nem tudo pode passar, né? Então você recalca. E aí o que passa? Vou repetindo para ver se entra por osmose. O que passa é só o afeto. A ideia original é presa no inconsciente para que André não entre em contato com ela. E quando passa um afeto descolado da ideia original, o que que esse afeto faz? Cola em qualquer coisa que aparecer na frente dele. Ele pode colar, esse exemplo agora é fácil, que vocês vivenciam isso muito para quem é professor de yoga, na prática de yoga. No músculo esquelético, né? Tensiona. Pegou, não? Então, uma pulsão querendo passar, é descolada da ideia, passa só o afeto, e ela cola em quê? Cola no trapézio, né? Cola na tua lombar que trava. E aí você coloca um aluno numa postura de yoga, em Shavasana, com duas mantas de mendigo embaixo dele, todo cobertinho, arrumadinho, para abrir um pouquinho mais o peitoral do cara, e o cara sente faca
furando o peito dele. Fala, nossa, só tem uma manta de mendigo embaixo dele. Não, mas tá muito aberto, tá me expandindo demais. Cara, eu tô dramatizando, né? Não é tabela do Excel, né? Dor no peito significa tal coisa. Não. O que acontece aqui, que pode acontecer aqui, pode ser alguma coisa anatômica, bababá, bababá, estamos descartando isso. É um afeto, né? Que colou aqui, querendo buscar expressão, e quando você vai expandindo para permitir isso se desfazer, literalmente, e abrir expressão, o mecanismo de defesa segura essa onda, entendeu? Tô dando um exemplo psicossomático, né? Mas esse afeto que vem de Purusha, do id, buscando expressão na realidade, recalcado por uma barreira, que chega na consciência, em Tita, porque você meditou e arrefeceu a barreira de recalque. Descolar da ideia original, pode colar em qualquer outra ideia, como por exemplo, eu sinto ódio do Iyengar Yoga. Estou inventando, né? Estou inventando agora. Eu sinto ódio dessa bandeira atrás do André. Eu sinto ansiedade vendo o foco a imagem desfocada no fundo da MIT. Você tá entendendo? Não tem nenhuma relação com a ideia original. Só passou o afeto e colou em outra coisa. Pegou, não? Ninguém vai te dar essa aula, hein, tio? Você percebe como muda o rolê do yoga agora, né? Você como praticante de yoga, talvez você como professor, mas vamos pensar em você em praticante, fica mais fácil, né? Porque é o seu problema seu, né? Você vai então entrar em contato com o yoga, aliar-se a um yogar, para meio que entrar numa expedição, tá ligado? De tentar perceber, nomear o que passa despercebido, só sensações. Mas eu vou encontrar a ideia original que foi recalcada? Nunca. Então, pô, como que eu vou resolver isso aí, Beto? Olha que bonito isso. Reescrevendo a sua própria história. Não é que eu tenho um chakra coronário, tô falando sem ser cínico, é bloqueado, aí eu preciso cantar um mantra para desbloquear ele. Nossa, eu me sinto muito melhor. Porra! Você entendeu isso aqui, você pegou o rolê. Então eu faço Surya Namaskar para desbloquear os meus chakras energéticos, aí entrei em contato com Deus, e aí eu me sinto melhor. Funcionou. É isso, Beto? Não. Mas foi assim que você reescreveu a sua própria história. Eu não acredito nada disso, Beto. Ah, então tá bom, vamos mudar a história então. É porque você fez yoga e liberou serotonina. Tá ligado? I don't care. Qual que é a verdade? Não importa. Não, Beto, é que eu medito, aí eu aciono o córtex pré-frontal, que aciona o giro cingulado, que faz o tálamo dormir, então eu tenho menos impacto sensorial do mundo, eu entro em pratyahara. Blá, 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 entendeu? Não importa? Claro que importa, né, Mitch? Mas eu tô dizendo assim, ele não é uma regra universal. Como Tatiana vai recontar sua própria história aliada a um yogar para tentar não só arrefecer um sintoma, mas encontrar a causa do que te faz sofrer, varia de forma inconstante, nômade e selvagem. E cabe apenas a André, Inara, Tatiana, Mitch e eu reencontrar do jeito que a gente conseguir a nossa própria história. Só quando você delega ao outro a fazer isso, ele vai criar falta em você, tá ligado? Ele vai falar assim: não, André, é que você está cantando o mantra on errado. E você vai se esforçar para chegar nesse on ideal, que, como é ideal, é um delírio, nunca chega. Sintomas assim, que nos levam ao yoga, muitas vezes é a busca de uma solução do que desejamos e não conseguimos, porque passa, mas você não sabe nomear. Samadhi, portanto, é uma experiência para dar passagem, e há que ter muita coragem para isso, ao que não pode passar. E aí, então, ressignificá-lo miticamente para dar fim a uma pulsão, a uma dança de Shiva e Durga, essa força, por outras formas. Essa força você nomeia e cria uma outra forma para isso. E agora, então, permitida. A psicologia chama isso de sublimação.
E aí inventamos novas formas de vida. Não é lindo isso? Agora você tem condições já materiais de responder por que que existem tantos yogas, tantas interpretações, Beto, tantas traduções do mesmo texto, dos mesmos yogas, várias. Cada corpo vai sentir passar nele e vai buscar uma resposta aos seus próprios sintomas. Shivananda não estava pensando em você. Tá entendendo isso, não? Tem que ser. Patanjali não está pensando em você. O budismo Theravada não está pensando em você. Depois que se universalizou. Mas era primeiro uma angústia de um budista, que não dava conta do budista Mahayana. Tá entendendo o que eu tô falando? Né? Porque tem você acha que budismo é uma coisa só. Não é. Tem Theravada, Mahayana, Terra Pura, Zen Budismo. O Zen Budismo, por exemplo, é o budismo que saiu da Índia e adentrou a China. E na China, por exemplo, a ideia de um budista, de um yogi errante, que abandona a família, como na Índia, e sai peregrinando, né, e pregando pelas ruas, não cola. Porque a China tem uma noção de família culturalmente muito maior. Então o budista ficou no mosteiro, tá ligado, tio? E aí criou o Shen budismo, budismo Shen, que virou Zen. Mas não é essa aula hoje. Só tô tentando dar um exemplo para você que não tem um yoga, tá ligado? Assim como não tem um budismo. Tem vários. E por quê? Porque nós somos singulares, únicos. O delírio é achar que existe um que é universal. Então, samadhi é essa experiência para dar passagem ao que não pode e ressignificá-lo para dar, enfim, à pulsão uma forma. A essa força que tenta passar por André, uma forma. Ou outras formas. Que agora serão permitidas. E daí inventamos novas formas de viver, novas formas de yogar. Então, um yogar siddhizeiro, um yogar que busca siddhi, e não yamas e niyamas, essa moral, é um yogi diplomata que sabe transitar por entre mundos. Que mundo? O mundo da Tatiana, o mundo da André, da Inara, o meu, da Mitty. E em vez de fazer a Mitty se converter a meu Maia, porra, eu abro passagem, eu ajudo como um feiticeiro, como um aliado, a Mitty reconstruir a sua própria história. Mas o que é mais fácil, Tatiana? Eu ficar aqui caladinho como vocês, esperando ser preenchido pelo Beto Sapiência? Ou você arregaçar a manga e abrir o tapetinho, soltar um Surya Namaskar e começar a recontar sua própria história? Mó trampo, né, tio? Sabe por que também é mó trampo, Tatiana? Porque no final você vai entender que o yoga que vai servir para você é o Yoga Carvalho, tá ligado o que eu quero dizer? É o André Yoga, né? Porque o Iyengar Yoga não vai servir pro André Yoga, porque o Iyengar Yoga é feito por Iyengar, que por sinal é um obsessivo por alinhamento, né? Ele é um caso clássico de neurótico, né? Ele tem uma neurose por alinhar. Adoro, lindo, puto caralho. Abrir as vértebras. Massa, eu acho irado pra caralho. Mas tem uma dosezinha de neurose ele tem, né, tio? Que é explicado por como ele era rechaçado pelo mestre, né? Que tinha um carinho especial pelo Patabi Joyce, mas essa é outra história. De forma mais prática, para tentar ir amarrando aqui, o que você experiencia são afetos silenciados. Afetos que antes colados numa ideia original, bloqueados pela tua barreira de recalque, passa e se cola em qualquer outra ideia. Pode ser o seu corpo. Tô repetindo, né, para ver se entra por osmose. Ou, por exemplo, uma outra neurose, né, como, você não tem tradição, então você não sabe o que é yoga, você foi pra Índia, você não... Você tá entendendo que ele... Isso é um sintoma, é um afeto que passa e se cola em qualquer outra coisa. Então, sensação difere de percepção. E a gente tem aqui Merleau-Ponty, Bruno Latour, Lacan e outros para nos ajudar nisso, para não ficar falando sozinho. O inconsciente, ou essa identidade do inconsciente, que eu chamo de Purusha, é estruturado como uma linguagem. Então, André em yoga vai aprender a linguagem corporal de André. Não é foda isso? Linguagem corporal, Beto, me lembra dança. Qual que é o padroeiro do yoga? É um dançarino, né, tio? Que pisa em quem? Num anão que representa a ignorância. Então, yoga, ele nasce das epistemes da arte. Eu finalizo aqui, tá?
O yoga está muito mais próximo da arte do que da filosofia, da religião ou da ciência. Falamos ontem que o cientista é aquele que pega um objeto e estuda para encontrar funções. Para que serve Trikonasana? Para que serve Sirshasana? Quais as funções pulmonares de Bhastrika? O filósofo, ele encontra conceito do que ele estuda. Isso é Samadhi, isso é Klesha, isso é Avidya, isso é amor. O filósofo encontra conceitos, discute conceitos. O teólogo, ele vai estudar dogma, né? É o conceito do filósofo, mas no que não se altera, tá ligado? É um delírio. E o artista, André? O artista é aquele que aprende a afetar-se mais pelo mundo ao mesmo tempo que abre, expande o seu corpo para ser mais afetado pelo mundo. Então você vai num espetáculo de dança e não fica analisando, olha o quadríceps daquela bailarina, hein? Olha esse salto, como ela treinou. Não tem o menor sentido isso, né? Porque esse é o olhar do cientista, tá ligado? Encontra a função. O filósofo assistindo essa mesma interpretação de balé, nossa, olha só, tá representando o amor nesse salto. Blá, 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 blá. O artista é aquele que assim tá se expressando ali. E aí cabe a cada um dos corpos a reconstruir a partir da apresentação, do espetáculo, às vezes da performance, como aquilo o afeta. Então o yogi como um artista, não como construtor de conceitos, não como um mantenedor de dogmas, nem como um inventor de funções, mas aquele que aprende a ser mais afetado e afetar o mundo. Para quê? Para aprender a recontar sua própria história, quando um afeto passado, descolado da ideia original, criou um sintoma que o faz sofrer. Porra, resumi agora brilhantemente, hein? Brilhantemente, eu não vou conseguir repetir isso. Então, meu objetivo dessa semana é, de alguma forma, desalinhar todos os absolutos e certezas inabaláveis do que é yoga para você. Por isso, talvez eu te confunda. Você está aqui esperando eu dar um conceito e você seguir. Eu não sou seu guru. Então, você e a sua vida, lhe desformando, é o que eu pretendo fazer com vocês, com quem nos acompanhar aqui, no webinário, a Fundamentos do Yoga no Real, que acontece semana que vem. Essa semana agora, segunda, sexta-feira, estamos aqui dando pequenas pinceladas, né, do que a gente vai se aprofundar mais no webinário. Então, dou boa-vinda novamente a vocês. Quem não assistiu o Encontro 1, faça isso que é importante. E abro aqui para vocês agora para pergunta, angústia, mágoa, depressão, rancor. Tenho sempre um cartãozinho aí de algum profissional na área da psicologia, da psicanálise, às vezes da psiquiatria, para ajudar a vocês. Fico à vontade e estou com vocês aqui.